Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Mais uma pergunta que todo mundo tem feito ultimamente, tá? A gente está vivendo um processo de grandes alterações, né? Com a entrada, com as novidades, né? Trazidas pelo S4HANA. E uma das perguntas para quem trabalha com a localização Brasil, tem tipo, muitas dúvidas realmente, é assim, o que mudou de verdade? O que mudou na localização Brasil quando se fala de uma implementação de S4HANA? Alguns falam assim, não mudou nada, é sempre as mesmas coisas, a mesma maneira, como a gente já fazia antes, a gente continua fazendo. Outras pessoas dizem, mudou tudo, nada mais se faz da maneira como a gente conhece. Então, a intenção desse vídeo agora é a gente falar um pouquinho disso. Lógico, a gente não vai entrar profundamente em grandes tópicos, mas dar uma noção, uma tranquilizada, né, nas pessoas que estão com essa dúvida na cabeça. Né? Os consultores que estão aí perdidos, não sabendo direito se mudou tudo ou se não mudou nada, mas a pergunta então agora é qual o caminho a seguir? Né? O que acontece com a localização Brasil dentro do S4HANA? Tá? Então essa é a pergunta que nós vamos tentar responder agora. E a primeira coisa que a gente pode dizer, né, que realmente mudou com S4HANA, talvez seja a sua forma de implementação. A forma de implementação, eu diria, mudou sim, tá? Mudou bastante, tá? Se a gente falar no ECC, como é que a gente implementava, né, a localização Brasil, né, nos nossos tempos de ECC? A gente tinha algumas notas da SAP, talvez aquela nota principal, né, que é, deixa eu lembrar aqui, 1706309, né, 1706309, era a principal nota da SAP para a implementação da localização Brasil, e lá tínhamos, então, um anexo que tratava, né, de todos os passos dos BC7, lembram dos BC7 que a gente tinha que executar para carregar alguns objetos técnicos dentro do sistema, seguir, né, aquele cookbook fazendo todas as configurações. Isso era o que a gente fazia, primeiro passo realmente dentro da implementação da localização no ECC. Quando a gente fala de S4HANA, o nosso primeiro passo muda completamente de figura, tá? O primeiro passo no S4HANA, para facilitar de fato a nossa vida, é a execução do Best Practice Brasil, tá? O que nós estamos falando? A partir da versão 18.09 do S4HANA, a SAP disponibilizou um conjunto de configurações, tá? Chamados Best Practices, para o Brasil. Ou seja, dentro do contexto de configurações, né, a localização já está inserida. Então, nós temos alguns pacotes, alguns building blocks, que executam configurações de forma automática para a localização Brasil quando executamos o Best Practice do Brasil. Tá? Então, o primeiro ponto, né, tá aqui um acelerador, né, que a gente chama Best Practice, chamando de um grande acelerador de configuração, pode ser acessado a partir deste site, rapidsap.com/bp. Então, vamos dar uma olhadinha nesse site. Evidente, não vamos entrar em grandes detalhes, né? Mas só para vocês terem uma ideia onde que essas informações estarão armazenadas. Então, dentro aqui do site dos Best Practices, né, nós vamos acessar a seção que trata da parte de S4HANA e logo na sequência S4HANA On-Premise, tá? Que é o que nós vamos dar uma olhada agora. Tá aqui, ó. Esse aqui vai ser o S4HANA, nessa opção. Depois entraremos no SAP Best Practice S4HANA On-Premise. E aqui, então, selecionamos Best Practice Brasil. Temos aqui Brasil S4HANA 1909, que é a última versão. Temos também Brasil 1809, que foi na versão onde o Best Practice Brasil foi liberado. Tá? Então, dentro desse contexto, claro que se a gente for descer um pouco mais no detalhe, depois a gente pode gravar um outro vídeo falando de Best Practice, né? Aqui nós temos um pacote de configurações, tá? Que vão realmente acelerar o nosso processo de implementação da localização Brasil. Tá? Este é o primeiro passo. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, o nosso primeiro passo para a implementação da localização Brasil passa pela execução do Best Practice Brasil. Tá?
Eu vou fazer outros vídeos mais à frente, falando com um pouquinho mais de detalhe o que contém, né, o que está dentro da Best Practice Brasil quando se fala da localização. Então, esse é o primeiro passo. Depois, o segundo passo, né? Uma outra coisa que vale a pena falar aqui, antes de ir para o segundo passo, é a nota, né, da SAP, que trata desses Best Practices do Brasil com mais detalhes. A nota é essa daqui, 2642524, vale a pena dar uma olhadinha, baixa essa nota, dá uma lida, ela vai dar um pouco mais de detalhes sobre os Best Practices do Brasil, tá bom? Então, aí, aqui dentro a gente tem várias informações, vários elementos técnicos que serão carregados automaticamente, serão configurados, né, como um modelo, automaticamente ao executar o Best Practice do Brasil. Então, ativação da TaxBra, local de negócio, criado uma filial modelo, os grupos de exceções dinâmicas serão criados automaticamente, CSTs, direitos fiscais, entre outros objetos. Todos estarão lá disponíveis para você exatamente no momento em que você terminar de executar a Best Practice. Ok? O segundo passo é a gente começar a trabalhar com a nota 2409683, que é um KBA, né, da SAP. Ou seja, é um Quick Guide, é uma nota que vai te dar uma noção bastante grande também do que se deve fazer para sua passo para instalação, para ativação da localização Brasil. Bom, uma coisa que se fala nessa nota e se contradiz um pouco com relação ao que falamos dos best practices, é assim, criar uma nova empresa, criar ou atribuir os demais objetos organizacionais. Na verdade, você deve criar, porque o best practice irá criar um modelo, né? No S4HANA, a empresa e o centro do Brasil é o 1410. Então, você vai criar uma empresa sua, vai criar um centro seu, criar uma filial sua com cópia desses modelos, tá? Definir as suas estruturas organizacionais baseado naquilo que você vai executar no projeto, tá bom? Então, você tem que trabalhar as estruturas organizacionais. Depois, a nota sugere alguns customizes, execução de alguns BC7s e CATT, tá? Aqui eu peço cuidado, atenção, tá? Existe uma CATT antiga, já desde o início da localização Brasil, nas versões anteriores do ECC, que é o P40XXX, etc., que está descrito na nota 123124, que a gente usava, essa CATT para carregar aqueles movimentos, aqueles tipos de movimento 8, né, que são relevantes para a nota fiscal. Eu diria, não rodem mais. Embora a nota diga para rodar. Por que não? Porque esse programa, essa CATT, carrega as categorias de notas fiscais para os seus tipos de movimento associadas àquelas categorias de notas fiscal antigas, que não eram NFE ainda. Ao passo que, quando você roda Best Practice, os movimentos são carregados, as categorias de nota são atribuídas aos movimentos e são as categorias de nota eletrônica, tá? Então, se você rodar primeiro o Best Practice e depois essa CATT, muito provavelmente, muito possivelmente, suas informações serão sobrepostas. Então, a sugestão é atenção. Antes de rodar, verifique se a carga já não foi feita, já não foi completa, executada a partir do Best Practice. E se já foi, não rode a CATT. Tá bom? Outras configurações, outras customizações. Ele fala, né, de outras customizações que a gente deve fazer e a gente vai seguir essa nota, tá? A dica é, siga essa nota até o final, porém sempre considerando e observando se o objeto que a nota está tratando, está falando a respeito, já não foi carregado pelo Best Practice. E se já foi, não faça, não execute essa etapa. Ok? Depois, o passo 3 é a gente trabalhar com a nota antiga, 1706309, que é a nota da TaxBra, da implementação da TaxBra. E também sugere, né, para que a gente faça a execução de alguns BC7, né, para carregar tipo de condição, para carregar os tipos de impostos, etc. Vários documentos, vários elementos técnicos também são carregados a partir da execução dos BC7 da nota 1706309. Fazemos da mesma maneira. Antes de executar o BC7, vamos na configuração que foi gerada a partir da execução do Best Practice e veja se os elementos já não estão lá. Tá? Vamos sempre fazer esse comparativo, porque às vezes ele fala para você rodar o BC7
você segue essa orientação e você acaba ou sobrepondo informações ou criando, né, informações dentro do seu sistema que são obsoletos. Tá? Então, muita atenção com isso. Então, de novo, vamos observar se o objeto já não foi criado pelo best practice. Legal? Depois, falamos de outros objetos. Esses outros objetos, a gente passa por tipo de item de nota fiscal, a gente passa por CFOPs, a gente passa pela determinação de CFOPs. Mais uma vez, o mesmo conceito. Se você perceber que o Best Practice já carregou o CFOP, eu diria vai carregar, tá? Não execute a nota 571.848, que faria a carga do CFOP. Tá? É uma nota antiga e o Best Practice está preparado para carregar o CFOP. Então, também seria um ponto a se ligar, a prestar atenção se deve ou não se deve rodar essa carga. Quanto aos tipos de item de nota fiscal, mesmo procedimento. Verifica se já foi carregado. Se não foi carregado, pode executar o report que se diz ali, J_1B fill hack type. Ok? Também na mesma ideia de atenção. Caso o best practice já carregou, não faça. Tá bom? Depois, por fim, um passo 5, né, outras notas. Né, aqui, vocês podem pegar essas informações a partir do próprio vídeo. Né? Muitas notas estão citadas aqui nessa apresentação. Ok? Notas, por exemplo, para operação de consumo interestadual, DIFAL, o Stock Transport Order, gerenciamento de serviço, IRF, o que mais? Compra para revenda com PIS e COFINS, outros links importantes aqui de FCP, as configurações da FCP, o que mais? ICMS partilha, PIS e COFINS, o preço mínimo, tá? Todas aqui as notas citadas, né, que você pode consultar e implementar no seu sistema, se você for usar. Evidente que nem todas são relevantes para o seu processo, então não seria necessário. Aqui a gente apenas lista, nesse passo 5, um número grande de notas importantes, relevantes para a localização Brasil, que vale a pena a gente, no mínimo, consultar se são ou não são relevantes para o nosso processo. Tá? Se você estiver também, por exemplo, implementando o TDF, né, você tem algumas outras notas complementares aqui que devem ser consideradas, né, se você vai ou não vai usar o TDF. Legal? E algumas notas também, alguns KBAs da localização Brasil, que tratam de processos no Material Manager, no MM. Né? Aqui também uma lista de notas que vale a pena você dar uma olhadinha no momento de se configurar, né, esses processos no seu sistema. Ok? Então, acho que assim, dentro desse contexto, né, das etapas principais, né, para a implementação da localização Brasil no S/4HANA, volto a chamar a atenção. O ponto-chave está na execução das Best Practices Brasil. Ok? A partir da versão 18.09, tá, do S/4HANA, está disponível as Best Practices para o Brasil e dentro do contexto de configurações estão as principais configurações da localização Brasil. Este é o ponto inicial. É daqui que a gente parte. Tá? Deem uma olhada nisso. Se vocês ainda não conhecem muito bem o mecanismo das Best Practices, nós vamos voltar a falar desse assunto nos próximos vídeos muito em breve. Tá bom? Pessoal, um grande abraço. Muito obrigado. Até mais.